acho que a Constância não está lá, não. Também acho que não. Então, vamos embora. Não tem jeito, tadinha. Você começou a gravar, Adriana? Sim. Bom, já está no... Vamos lá. Bom, vamos lá, gente. Já. Está no YouTube já. Vamos lá, gente. Então, vamos fazer a prece inicial. Deixa eu só tirar o som daqui, ó. Tirei o som, senão fica fazendo eco para mim. Graças a Deus. Graças a ti, Jesus. Aqui estamos, humildemente, prontos novamente para estudar aquilo que nos trouxestes pessoalmente. Que a tua luz envolva a todos nós, que possamos não só aprender, mas apreender tudo aquilo que aqui for conversado. Sê conosco, Jesus, agora, durante todo o estudo e para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Está aparecendo para vocês? Sim. Então, vamos lá. Como sempre, né, eu gosto de fazer uma pequena retrospectiva, né? Então, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante a gente lembrar o que vem na primeira página do Evangelho segundo o Espiritismo. A explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Então, se algum de nós ainda tinha uma dúvida do para que estudar o que a gente vem estudando, está aqui logo na primeira página a explicação, né? Quer dizer, a aplicação às diversas circunstâncias da vida. Também está escrito na primeira página, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, o que nós vimos até agora, né? Nós estudamos já os 10 primeiros capítulos, onde os 3 primeiros trazem um roteiro para nos ensinar o caminho para chegar à verdade e atingir a vida plena, que foi, não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo e há muitas moradas na casa do Pai. Vimos que as leis de Deus trazidas a nós através de Moisés são aos poucos esclarecidas, colocadas em prática e desvendadas através das 3 revelações. Ou seja, tudo de acordo com o nosso grau evolutivo, né? De acordo com o nosso estágio enquanto espíritos. Lá atrás, muito lá atrás, a gente necessitou dos 10 mandamentos esmiuçados por Moisés, bem objetivos, que tratam do nosso relacionamento conosco, com Deus e para com o próximo. E depois vem Jesus com as 2 máximas, que são igual ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e o mandamento maior, que é amar ao próximo como a si mesmo. E vem o Espiritismo nos mostrar que tudo isso poderia ser resumido numa só palavra, amor. Mas vamos lá, né? Então, vimos a importância de nos vermos como espíritos imortais, com noção de existência da vida futura. Vimos a progressão moral de cada espírito, a progressão dos mundos materiais e mentais, a reencarnação, diretamente ligada a isso, e compreendemos a lei de causa e efeito divina e, portanto, imutável, trazendo-nos a noção de responsabilidade por tudo que fazemos a nós e ao próximo.
Depois nós vimos a vinda do Consolador prometido através da doutrina espírita, que nos trouxe esclarecimento de muitas coisas, fazendo com que cada homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. E terminamos o ano conversando sobre 4 das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm puro coração, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, e bem-aventurados os misericordiosos. Todas essas tratam da humildade, da simplicidade retratada através da espontaneidade das crianças, da doçura, paciência, obediência e resignação, e do perdão e da indulgência. Tudo isso, e essa ordem a gente já viu lá na introdução, que não é à toa a ordem que Kardec coloca, é imprescindível para que a gente estude, inicie o capítulo que vai se iniciar hoje, que é o capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo. Esse capítulo ele vai ser dividido nos seguintes itens: o mandamento maior, dai a César o que é de César, e depois vem as instruções dos espíritos, onde eles vão falar sobre a lei de amor, o egoísmo, a fé, a caridade para com os criminosos, e termina com um questionamento: deve-se expor a vida para um malfeitor? Então, esses são os itens que a gente vai abordar durante as próximas 3 semanas. Hoje nós vamos falar dos 2 primeiros, o mandamento maior e dai a César o que é de César, os 2 divididos em 7 itens. O objetivo desse estudo, qual vai ser? Vai promover reflexões através da relação desses ensinamentos com a lei da justiça, amor e caridade, apresentando-os como mandamentos que promovam a nossa libertação espiritual, já que o amor é o mandamento maior, a expressão mais completa da caridade. Tá? Então, vamos lá. O mandamento maior. Kardec vai citar passagens de Mateus, Lucas e Marcos, todas elas falando mais ou menos falando a mesma coisa, né, de formas diferentes. E é interessante como é que os 3 vão mostrar como os fariseus faziam para tentar dar uma puxada de tapete, vamos dizer assim, né, em Jesus. Quer dizer, eles queriam pegar ele pela tangente para ver se ele caía nas tentações, tá, que eles provocavam, para ver como é que ele se posicionava. Então, está lá em Mateus 22, de 34 a 40, esse trechinho. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Então, é aquilo conforme eu falei no início, quer dizer, toda a lei e os profetas, tudo que foi passado até então, se acham contidos nesses 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque a partir do momento que você ama a Deus sobre todas as coisas, não significa que você não vai amar mais nada, é amar a Deus sobre todas as coisas. Quando você ama, você sintoniza. E ao se conectar, ao se sintonizar com Deus, você passa a viver de acordo com essa sintonia, com essa vibração, ou seja, você passa a viver dentro das leis de Deus. E você não tem como amar a Deus sem amar a si e ao próximo. Isso é absolutamente incoerente, tá? Porque se Deus vibra amor, se Deus criou tudo, inclusive nós e o próximo, não tem cabimento você dizer que ama a Deus e agir de forma a não se amar e a não amar o próximo. Tá? Então, tá lá. Quase todos falam mais ou menos falam a mesma coisa de formas diferentes. Em Mateus 7, versículo 12, está lá: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles, pois é nisto que consistem a lei e os profetas.
em Lucas, capítulo 6, versículo 31. Tratai todos os homens como quereris que eles vos tratassem. Jesus vai usar, como sempre, né, a parábola do credor incompassível, ou servo ingrato, ou servo impiedoso, servo incompassível, ou servo mau. É a mesma parábola, tá? Jesus tinha muitos dizem, além de mestre, né, ele era um psicopedagogo fantástico. Por quê? O que ele faz? Ele não traz o ensinamento de mão beijada. Isso é isso, isso e isso. Não. Ele constrói esse aprendizado. E como é que ele faz isso? Ele constrói o aprendizado a partir de coisas do dia a dia das pessoas que estavam com ele. Por quê? Porque isso já é até comprovado pela neurociência, que a gente não só aprende, como apreende só aquilo que a gente vê sentido para a nossa vida. Se a gente não se identificar com aquilo, se a gente não encontrar um sentido na nossa vida para aquele ensinamento, aquilo vai ser esquecido. Então, ele se usava desse artifício, vamos dizer assim. Nada ele trouxe de mão beijada. Tudo ele exemplificava, tudo ele passava através de parábolas, sempre usando elementos, circunstâncias que tinham a ver com o povo naquele momento, naquela época especificamente. Então, ele traz, né, o reino dos céus, que é essa parábola, é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como não tinha meios de o pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele sua mulher, seus filhos e tudo que lhe pertencesse para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrando um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros, o segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: Paga o que me deves. O companheiro, lançando-se-lhe aos pés, o conjurava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Foi-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram ao Senhor de tudo o que acontecera. Então o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: Mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pediste. Não estavas desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro como eu tivera de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o tivessem, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Ou seja, a parábola do credor incompassível refere-se a alguém que teve uma vultuosa dívida perdoada, mas que não soube perdoar quem lhe devia pouca coisa. Recebeu misericórdia e perdão em abundância, mas não se fez merecedor desses benefícios quando colocado em situação similar. Então, perdeu dessa forma a oportunidade de quitar suas dívidas de acordo com os preceitos indicados pela lei de amor, e foi constrangido a pagá-las segundo as determinações da lei de causa e efeito em reencarnações provacionais. Ou seja, isso é uma metáfora, óbvio, né? A gente sabe disso. E, quer dizer, aqui a gente vê duas coisas: o egoísmo, né? Bem claro, nítido, quer dizer, o servidor soube pedir perdão, pediu perdão ao Senhor, que no caso representa Deus, né? Foi perdoado, mas quando ele se viu na frente do seu credor, ele não teve o mesmo ato. Ou seja, ele teve a misericórdia divina e não foi misericordioso com o outro. E também, quando Jesus termina essa parábola, quando ele fala que foi entregue aos verdugos, isso não é aquele castigo nosso da Idade Média, óbvio, né? Isso é o quê? É a lei de causa e efeito. Então, ele vai ter que pagar isso
Como? Provas, expiações, tudo aquilo que a gente já estudou no capítulo das aflições, né? Então, a misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Então, amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E aí eu pergunto, como será que a gente faz para amar o próximo como a si mesmo? Será que todos nós nos amamos? Ou será que a gente ainda não se perdoa de muita coisa? Ou será que a gente ainda não conhece as nossas insuficiências, eu não gosto de falar defeitos, aquilo que a gente ainda não consegue desenvolver, aquilo que o outro invariavelmente nos mostra, né, que é nosso, a gente já cansou de comentar sobre isso, e a psicologia deita e rola em cima disso, quer dizer, aquilo que te irrita no outro é seu, entendeu? Então, como amar o próximo se a gente não começar esse movimento por nós mesmos? Tem uma pessoa que faz uma palestra que usou um exemplo que eu achei fantástica. Quando você está num avião, que dão aquelas explicações todas que quem viaja de avião não aguenta ouvir, mas tem que ouvir do início ao fim, a primeira coisa que falam, em caso de despressurização, coloque primeiro a máscara em você, para depois ajudar o que está do seu lado. Porque se você não tiver oxigenação, você não vai se ajudar e muito menos conseguir ajudar ninguém. Então, eu achei isso fantástico, não é egoísmo, é uma coisa natural. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu não me amo, como é que eu vou amar outra pessoa? Então, não é questão de ser egoísta, é questão de você ter para doar aquilo que você tem. Né? Então, eu achei muito interessante essa questão da máscara. Realmente, não é você pegar a máscara e ajudar quem está do seu lado, é primeiro coloque em você. Porque se você não tiver oxigenação, você não tem como ajudar o próximo. E às vezes a gente fica focado no próximo, querendo fazer 1000 coisas, porque caridade é ajudar o próximo, é fazer pelo próximo, e não faz nada por si. E isso, na verdade, acaba que não é caridade, porque se a gente for ver bem, caridade, ela não é só uma ação, ela é uma energia. Quando você é caridoso, você exala isso. E as coisas vêm a você, as coisas te buscam para que você haja, para que você ajude. A gente funciona como se fosse aquela lâmpadazinha que atrai mosquito. Mas para que você tenha essa energia, você tem que se amar, porque não tem como você dar algo que você simplesmente não possui. E aí muita gente se pergunta, por que então a coisa dos 10 mandamentos, e depois vem o Espiritismo também fala das leis morais, esmiuça uma por uma. E tem uma questão no Livro dos Espíritos que explica isso. Toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus. Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si, mas é necessário mostrar-lhes a aplicação, pois, do contrário, podem negligenciá-la, como já fazem hoje. Aliás, a lei natural compreende todas as circunstâncias da vida e essa máxima se refere a apenas um dos seus aspectos. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas à interpretação. Então, quer dizer, tudo poderia ser resumido no amor. Não só a minha conexão com Deus, minha conexão comigo mesma, minha conexão com o próximo, isso tudo se resume em amor. Mas nós ainda não temos evolução espiritual suficiente para isso. Então, lá atrás, em Moisés, vem tudo esmiuçar, não matarás, não roubarás, é um monte de imposição, não isso, não aquilo outro. Aí, depois vem Jesus, já dilui isso um pouco, porque a gente avança um pouco mais evolutivamente, até que um dia a gente entenda que a lei maior é única e exclusivamente o amor. E aí a gente vai agora entrar em outro aspecto. Bom, resumindo a primeira
primeira parte, né? Disse Cristo, então, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Essa é a base da justiça segundo a lei natural. Não há guia mais seguro do que a própria consciência. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. A questão do bem e do mal eu achei interessante. No livro Ação e Reação, tem um diálogo lá de um dos personagens, que eu não me lembro mais do nome, mas ele fala muito, de forma muito precisa sobre o bem e o mal. Quer dizer, o mal, na verdade, não é uma coisa palpável, uma coisa que existe. Ele fala que o mal vai ser o bem desejado só a si. Ou seja, esse movimento egoísta, né, que na maioria das vezes a gente ainda tem. Quando você deseja o bem a todos, o bem aos outros, como você deseja a si mesmo, isso é o bem comum, né? O bem da sociedade, o bem da comunidade, o bem de todos. Quando você deseja o bem só a você, você passa a agir de forma egoísta. E aí, como a gente já leu, também tem no Livro dos Espíritos, não adianta só não praticar o mal, basta você não fazer o bem. Não fazer o bem a quem? A você mesmo? Não, a todos. Ao bem comum. Né? E aí, achei engraçado constar nesse capítulo o dai a César o que é de César. No primeiro instante, você fica pensando, poxa, um capítulo que fala de amor, amor ao próximo, vem essa coisa de dai a César o que é de César. Mais uma vez, né, os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si, nós vamos entender o porquê desse tópico nesse capítulo, para enredá-lo com as suas próprias palavras, quer dizer, queriam pegar Jesus de novo, né? Mandaram, então, seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe, mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu, hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E, tendo-lhe eles apresentado um denário, perguntou Jesus, de quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhes impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundara contra o imposto. O pagamento desse constituía, pois, entre eles, uma irritante questão de atualidade, sem o que nenhum senso teria pergunta feita a Jesus. É lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César? Então, havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta que Jesus ia dar, exercitar contra ele a autoridade romana. Porque isso era uma lei, os judeus, nessa época, viviam sobre a lei dos romanos. E isso era uma coisa que iria contra a lei. Se Jesus dissesse que não era obrigado a pagar o imposto, ele estaria incorrendo contra uma lei dos romanos. E ele seria certamente julgado e condenado por conta disso. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, como está lá escrito, né, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. E por que está essa sentença aqui, né? Então, como a gente já falou ali, né, como todos os ensinamentos de Jesus, é um princípio geral, resumido numa forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Né? Esse princípio é consequência daquele que manda agir com os outros como quereríamos que os outros agissem conosco. Condena todo prejuízo moral e material causado aos outros, toda violação dos seus interesses e prescreve o respeito aos direitos de cada um
como cada um deseja ver os seus respeitados. Estende-se ao cumprimento dos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, bem como para os indivíduos. E por que isso? Porque se nós estamos encarnados, nós somos homens físicos, homens aí espécie, tá? Nós somos físico e espírito. Enquanto físico, nós estamos inseridos numa comunidade, numa sociedade, onde há regras, onde há leis, onde tudo aquilo que foi instituído por quem manda, vamos dizer assim, né, escolhido por todos, deve ser seguido, sim. Mas ele coloca a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Então, como nós estamos encarnados, sim, nós temos que cumprir, sim, o nosso papel social. Lembrando que existe a lei de sociedade, a lei de trabalho, isso tudo existe por conta do nosso estado de encarnados. Né? A lei de igualdade, quer dizer, esse relacionamento com o próximo passa pela sociedade, passa pela comunidade. Né? Eu ouvi uma outra palestra que achei engraçado, que até a pessoa que estava falando falou, o dia que César for bem próximo de Deus, tudo terá paz, nós viveremos todos em harmonia. Por quê? Porque como nós somos individualidades, tem regras que nos agradam, tem regras que não nos agradam. Jesus não foi um pacífico no sentido de não fazer nada. Ele mudou a situação das mulheres que andavam na própria cultura judaica, ele mudou a situação, a visão, né, com relação aos samaritanos. Então, não é questão de você ser um insurgente, não é isso, mas uma questão, sim, de lutar, de participar da sua sociedade. Todos os dois extremos estão errados. Você não pode viver só em função do ser físico, né, pensando só no material, só na luta da sociedade, e nem viver de forma a se ausentar, se isentar. Entendeu? E daí vem a palavra política, que infelizmente hoje em dia no nosso meio está absolutamente desvirtuada. Entendeu? Uma coisa é você não gostar dos políticos, agora você não pode deixar de gostar de política, porque você faz parte de uma comunidade. Lamento se você não gosta, tem que gostar, porque você faz parte da comunidade. Você é uma célula daquilo ali. Então, tudo que gira em torno de assuntos que têm interesse comum, você tem que participar, sim. Então, essa questão, por isso é que essa questão do dai a César o que é de César está aqui. Por quê? Porque você tem que participar da sociedade, você tem que fazer algo pelo bem comum, e não só pelo seu bem. Se você ficar só na questão espiritual exclusivamente, você está pensando única e exclusivamente em você. Se você estiver pensando só na questão material, você também, então tem que haver um equilíbrio entre César e Deus. Então, o que é de César, sim, tem que continuar pagando, porque aquilo ali foi uma lei instituída pela sociedade onde você está vivendo. E a Deus, não esquecer que você é um ser espiritual. Tá? Olha que interessante, como a questão do amar ao próximo vinha sendo trabalhada muito antes, essa expressão do amar ao próximo. Eu comecei por Paulo, que é depois, né? Mas, enfim, ele fala lá, ensina que o amor aos semelhantes deve ser entendido como amarás o teu próximo como a ti mesmo. A expressão amar o próximo como a si mesmo foi cunhada por missionários antes mesmo da vinda de Jesus, como a regra de ouro ou regra áurea. Diziam os gregos, não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas, fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios. Enfim, a gente vai achar isso em várias culturas antes de Cristo, né? Lá, os hebreus, o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira.
Então, é aquela questão que eu falei no início, quer dizer, olha quantos povos já pregavam isso, né? De fazer ao outro o que quer que faça a si mesmo. Só que enquanto você joga o ensinamento sem contextualizar, sem inserir, entendeu? Sem que a pessoa sinta que aquilo tem significado para ela, no momento em que ela está existindo, sem que ela veja alguém atuando daquela maneira, a gente não aprende. Não adianta. Você pode decorar que os persas falavam isso, que os egípcios falavam aquilo, que não sei quem falava aquilo outro, mas isso não te toca, não te afeta, não muda nada dentro de você. E a gente só aprende quando acontece essa mudança, quando toca. Aí você aprende e apreende, você não esquece mais desse ensinamento. Adriana, aí, oi. É por isso que Jesus veio para exemplificar, né? Exatamente. Ele não veio mudar nada, ele veio mostrar, como diz a turminha de hoje em dia, né? Ele veio desenhar. Já que há milênios falava-se a mesma coisa, entendeu? Ele veio mostrar. Vocês não estão entendendo? Vou mostrar para vocês como é que é. Entendeu? Foi mais ou menos por aí. E tá um pouco difícil, né? Mas a gente chega lá. Eu achei lindo esse texto, e aí coloquei aqui para a gente refletir. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. João 1, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou desservir. Essa frase me lembrou uma notícia que eu li ontem. Achei tão bonito. Uma pessoa viu um anúncio de um pedreiro com absolutamente todas as palavras escritas de forma errada no português. O que ele fez? Deixou o original do pedreiro e reproduziu o texto do pedreiro de forma correta, e esse texto que ele fez corrigido, ele saiu divulgando para todo mundo. Olha que coisa linda isso, um ato. A gente sempre pensa, né, que ajudar o próximo é alguma coisa assim, é você ser a Madre Teresa de Calcutá logo de vez. Não, gente, você pode fazer pequenas coisinhas todo dia. Eu achei isso lindo, entendeu? Ao invés de ficar debochando, escreveu o pedreiro, sei lá, escreveu não sei o quê. A gente ainda tem esse hábito, sim, entendeu? Não adianta dizer, eu não... Tem rir, entendeu? Debocha, faz chacota. Não, ele não fez nada, ele simplesmente corrigiu o texto do pedreiro e foi ajudar o cara a fazer propaganda do trabalho. Quer dizer, é isso aqui, ao invés de acusar ou de servir, porque é um desserviço você ficar debochando, né? Olha lá, é necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro de caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que a acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás, sempre mais a cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível e a qualquer incursão das trevas. Isso está em Fonte Viva, no capítulo 159. Se alguém afirmar, aí é aquilo que eu falei lá no início, né? Eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê.
Isso está lá em João, capítulo 4, versículo 20. Muito elementar isso aqui, né? É quase que óbvio, mas a gente não... Ah, você ama Deus? Sim, amo Deus. E só, né? Tá bom demais já, entendeu? E assim a gente segue de forma egoísta. Jesus veio apenas pedir isso aqui. Tem uma mensagem do Chico que eu adoro, que ele fala: o mestre não pediu que a gente escalasse o Everest. Ele só pediu que nós nos amássemos uns aos outros. É uma coisa tão simples, mas que a gente não consegue. E muitas das vezes a gente não consegue porque a gente também não quer se ver. Repara bem, se você começar a ver alguma coisa que não é legal em você, por exemplo, eu sou impaciente. Ao invés de ficar negando, se eu admitir isso, se eu olhar para mim, se eu trabalhar essa coisa que eu ainda tenho, essa dificuldade de ser paciente, quando eu encontrar alguém impaciente, eu não vou ter vontade de matar a criatura, nem vou ficar com ódio dela. Eu vou compreender. Não quer dizer que eu vou achar legal para caramba ele ser impaciente. Não, mas eu compreendo. Então, a partir do momento que você conhece as suas deficiências, você passa a olhar para os outros que têm as mesmas deficiências de outra forma. Por isso é que você, para amar o próximo, você tem que amar como a si mesmo. Porque você tem que se conhecer, você tem que se amar com aquilo que você tem de bom, com aquilo que você ainda não tem de tão bom, porque a partir do momento que você ama e compreende que aquilo faz parte de você, que você está aqui para trabalhar, para lapidar aquilo que não é legal em você, mas que você ainda tem, você começa a entender que o próximo também tem coisas que são legais e que tem coisas que ainda não são legais, mas que ele vai chegar lá um dia também. Você passa a tolerar mais. A tolerância é o primeiro passo. Então, se a gente conseguir, pelo menos, compreender, tolerar, ter um olhar de misericórdia, como chama a atenção essa parábola do mau servidor, quer dizer, é sempre assim, a gente sempre pede perdão pelas coisas que a gente faz de errado. Mas quando alguém vem nos pedir perdão, a gente pensa duas vezes, será que merece? A gente já julga logo. Ah, tá bom, te perdoo, mas não quero te ver nunca mais. Ou então, enfim, não é perdão, né? Vou quebrar seu galho, porque eu sou legal, sou um espírito elevado. Não, mas o troço está lá, qualquer coisa tem uma carta na manga, pode dar uma puxada de tapete no outro. Então, é importantíssimo isso, por isso que o Espiritismo bate nessa tecla do autoconhecimento, porque não adianta. Não adianta servir comida para todo mundo, dizer que faz caridade. Isso é legal, é importante, mas não adianta só esse movimento. Senão a gente não sai disso. É um negócio que vai ficar rodando atrás do rabo. Você vai ficar o resto da vida dando comida a quem precisa e ninguém evolui. Você quer ajudar o outro, você quer aparecer dando comida para o outro. Entendeu? Porque dar comida é aquela história, né, de dar o peixe e ensinar a pescar. Caramba, tem que ensinar a pescar também. Então, vamos embora, porque a ideia é todo mundo crescer. Não é você sempre ter alguém que vai precisar de você por algum motivo, e aí você fica ali, aquele ali é o aliviar da consciência, né? Não, eu ajudo, eu dou comida, eu dou roupa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu visito o asilo e tal, mas não se ama, não se perdoa, não se cuida, trata os parentes de forma grosseira, enfim. Então, isso não é mais, está longe de caridade. Né? Isso é dar assistência, é válido, é também um primeiro passo, mas está muito longe de ser caridade. Então, a gente só vai conseguir a lei maior, que é de justiça, amor e caridade, que é uma lei só. Tá? Justiça, amor e caridade é uma coisa só. Por isso que a caridade ela é diretamente ligada ao amor. Você não consegue ser caridoso se você não amar. Isso não é caridade. Tá? Enfim, gente, era isso. Vamos agora ao papo, que é muito bom. Adriana, eu queria dar licença, né? Posso falar, né? Não, pode falar, claro. A gente tocar mais no ponto do amar a si mesmo. Você explicou tudo bem e tal, mas, por exemplo, eu vejo muito que a gente não... Uma das piores coisas que a gente não consegue é desculpar a nós mesmos.
a gente está sempre carregando culpas. Eu falo por mim. A gente está sempre carregando culpas. A gente está sempre se achando um errado na vida, por um fato, por outro fato. Isso aí, a culpa, não é só a culpa, mas eu creio que a culpa é um dos nossos piores erros, imperfeições que a gente carrega que nos impede de amarmos a nós mesmos. Nós não somos bondosos conosco mesmo. A gente não se olha no espelho e diz, poxa, tá bom, você realmente cometeu um erro grave e tal, mas olha só, pensa sobre isso, não é assim. Você ainda está na Terra, ainda é um espírito imperfeito, você tem condições ainda... Não é? O que você acha sobre isso? Eu acho que a culpa é um deles. Você está certíssima. Se eu te falar uma frase, você vai lembrar o que é, porque todos nós, em algum momento, passamos por essa. Não estou falando mal de religião nenhuma, tá? Mas eu tenho que citar essa, porque foi a que nós vivemos durante pelo menos 2 milênios. Minha culpa, minha máxima culpa. Nós fomos, não só nesta vida, como trazemos atavismos de outras, entendeu? O cristianismo desvirtuado na Idade Média passava essa ideia. Tanto que tinha autoflagelação. Entendeu? Eles se autoflagelavam e era isso, minha culpa, minha máxima culpa. Quer dizer, porque aquele Deus punitivo. E a gente traz isso arraigado de alguma forma ainda, entendeu? Então, por mais que a gente já tenha um certo conhecimento, por mais que a gente saiba que a gente pode ter responsabilidade sobre as coisas, mas não culpa. Culpa é uma coisa que é pesado, entendeu? E a partir do momento que você se sente culpado por alguma coisa, você muitas vezes não se permite até mesmo ser feliz. E às vezes isso é inconsciente, entendeu? Precisa de terapia, enfim, precisa de um monte de coisa para você descobrir isso. Você se boicota. Por quê? Por causa dessa culpa. Que você traz essa questão da culpa, entendeu? Então, quando você começa a se sentir feliz, é como se você não merecesse, e aí você se boicota. Aí eu te pergunto, se você não acha que você merece as coisas, como que você vai achar que o outro merece? Você vai olhar o outro da mesma maneira. Entendeu? Por isso que eu falei, a gente tem que se amar, essa questão da culpa tem que ser trabalhada, tem que ver, tem que ir lá nas entranhas, descobrir de onde ela vem. Quer dizer, em geral, a gente sabe de onde ela vem. É um atavismo isso. Entendeu? Você tem que quebrar esse ciclo. É o que alguns psicólogos chamam de crenças limitantes. Quer dizer, você traz aquilo, né? Quer dizer, sei lá, às vezes até coisas bobas. Eu me lembro que quando eu era pequena, eu ia para a igreja, eu tinha que confessar ao padre que eu pensei um palavrão, fiquei com raiva da minha mãe. Olha que coisa, quer dizer, qual criança que não teve raiva, né, do pai e da mãe, mas não podia, entendeu? Então você carrega aquela culpa. Meu Deus, eu senti ódio da minha mãe e do meu pai naquele dia, eles não me levaram no parquinho. Enfim, aquilo fica, entendeu? E você vai acumulando pequenas culpas, e você começa a não se achar merecedor de ser feliz. Entendeu? Então, é uma desconstrução, e desconstruir é muito mais difícil do que construir. Então, você tem que ir desconstruindo, você tem que prestar atenção em você mesmo, entendeu? Quando alguma coisa acontece que não é assim, muito legal, enfim, por que aquilo me irritou? Por que isso me gera ansiedade? Por que aquela pessoa me faz mal? Por que... Entendeu? Não é deixar para lá, entendeu? É que hoje eu estou cansada. Não é isso. A gente tem que aproveitar essas pequenas coisinhas que a vida vai mostrando para a gente, entendeu? Porque é culpa. A gente é cheio de culpa. Você está totalmente cheio de razão, porque aí a culpa, a gente não acaba com ela, a gente vai acumulando culpas, a gente não pratica o auto-perdão, a gente não revê essas culpas e, obviamente, você não vai perdoar o de fora se você não se perdoa. Não tem como você perdoar o outro se você não se perdoa a si mesmo. Porque aquilo que você falou, a gente não consegue se dar bem com o outro ou fazer pelo outro, porque a gente vê nele tudo aquilo que a gente não gosta, não quer, que a gente irrita, não quer ver. Aí a gente não quer ver. Aí o outro te irrita, aí você se afasta. Ao invés de você parar para pensar,
Tipo, por que aquela criatura me irrita? Por que aquela pessoa que fala sem parar me irrita? Uma bobeira, tá? Vou pensar, cara, será que eu falo pra caramba também? Eu devo falar pra caramba, entendeu? Ou então, assim, não precisa ser pão, queijo, queijo. Pode ser assim, porque, por exemplo, por que a pessoa entra num lugar, tem que usar máscara e não usa a porcaria da máscara? Porque ele não segue regras. Não significa que você também não tenha vontade de usar máscara, é porque você, em alguma outra coisa, você também não segue a regra. Então, aquilo ali está te chamando a atenção para alguma coisa, entendeu? O que será que eu faço também, que eu não consigo seguir aquela regra, aquela criatura que está ali infringindo uma regra e está me irritando tanto a ponto de eu ter vontade de voar no pescoço dele, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar essas coisas. A vida vai mostrando para a gente no dia a dia várias coisas. É porque a gente, com essa coisa da correria, do automatismo, não sei o quê, a gente deixa passar um monte de oportunidades pequenas para tudo, entendeu? Não só essa questão de ajudar o próximo, que a gente sempre imagina algo pirotécnico, monumental, entendeu? Que vai sair no Jornal Nacional, e aí a gente não faz o que a gente tem a capacidade de fazer, esperando algo maior. E aí não faz nenhum nem outro. Entendeu? Você não veio aqui para ser a Madre Teresa, você veio aqui para ser a Teresa só, não a Madre. Então você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance. Entendeu? E não ficar almejando ser igual a ela. Mas para você fazer o pouquinho, você tem que começar o pouquinho com você também, né? Por isso que o mandamento não é só amar o próximo. Entendeu? Se fosse assim, o mandamento maior seria só amar o próximo. Entendeu? É amar o próximo como a si mesmo. Entendeu? Então, vai numa escalada, como você falou, de trás para frente. Amar a si, amar ao próximo, amar a Deus. Para poder amar a Deus. A gente quer fazer o caminho inverso, entendeu? A gente diz o tempo todo que ama a Deus, mas não consegue se amar nem amar o próximo. Então, você não ama Deus. Você ama Deus quando está tudo bem. Por isso tem muita gente que, quando acontece alguma coisa ruim, pronto, já se aborrece com Deus, porque Deus me esqueceu, o que eu fiz, aquelas coisas todas que a gente vê. Então, não ama, né? Eu acho que a gente acaba sempre caindo no fator autoconhecimento, né? Porque, à medida que a gente vai percebendo isso, né, realmente tudo aquilo que irrita no outro ainda está em nós. Né? A gente que agora já... A tua imagem está congelando toda hora, hein? Adriana, a tua imagem está congelando. A tua imagem está congelando quase toda hora, para mim, pelo menos. Mas eu acho que acaba passando pelo autoconhecimento, porque tudo aquilo que me irrita no outro, ou eu já vivi isso, eu já me comportei daquela forma, eu já fiz daquele jeito, né? E não é legal. E o bom é a gente aproveitar e identificar essas coisas para a gente ir tentando modificar isso, né, em nós, fazer esse esforço, fazer esse exercício. Eu acho que, para mim, eu entendo isso tudo como exercício. Eu vejo lá, que coisa, mas é como você disse, a história da máscara. Realmente dá vontade de bater quando você passa perto de alguém, entra num lugar e você vê todo mundo sem máscara. Eu ontem fui a um lugar que todo mundo estava sem máscara e tinha um senhor sem máscara. Não, de vez em quando dá aquelas tossidinhas ainda, e tal, aí eu fico mais irritada ainda. Mas aí eu digo, relaxa, né? Não é por aí, mas eu fico irritada. A pessoa estava quase na minha frente e, sabe, por que não bota a droga da máscara? Está incomodando a todo mundo, não é só a ele. Mas por que o fato dele estar sem máscara está incomodando a mim? Porque essas coisas, né? Eu bem que gostaria de estar sem máscara também, né? Mas o que eu vou fazer? Não dá para andar. Então, eu estou lá censurando uma coisa que eu seria perfeitamente capaz de fazer se eu tivesse até coragem para fazer, ou se eu não tivesse a consciência de que eu preciso estar de máscara por N fatores, né? Que já
que eu já conheço, que já me foi explicado, né? Que a gente está vendo aí todos os dias, as explicações, as orientações, os protocolos, então, mas que tem coisas que são verdadeiramente irritantes. Mas, se a gente for olhar, nossa, quanta coisa! Eu penso, quando toca nesse assunto, eu sempre volto no trabalho em cima de 2 ou 3 pessoas que eu tenho uma resistência muito grande, mas quando eu penso na resistência, eu fico tentando ver por que é que as atitudes dessas pessoas, que não é um mundo, mas 2 ou 3, me irritam tanto. Eu, em algum momento, já tive comportamentos iguais, ou, de repente, ainda tenho, né? Mas é batata, é aquilo que incomoda em mim, incomoda no outro, ainda está em mim, ainda não me... Eu acho, estou trabalhando para não ser mais... Essa é uma das importâncias da vida de relação. Nós precisamos ter vida de relação. Se existisse uma outra maneira da gente se conhecer, da gente crescer espiritualmente, não haveria necessidade. Entendeu? Por isso, esse é um dos objetivos da gente estar mergulhado na carne. Quer dizer, você vai ter os relacionamentos, pai, mãe, filho, filha, irmão, cônjuge, enfim, amigos, trabalho. Isso tudo é para que a gente cresça. Por quê? Porque os outros é que vão fazer com que a gente se veja. Se você não tiver um espelho, vamos dizer assim, você não vai se ver nunca. Como é que eu vou saber se eu sou chata se eu não me relaciono com ninguém? Né? Exatamente. Então, você precisa dessa vida de relação exatamente para isso. Mas não, a nossa primeira reação é se afastar. Quer dizer, aquela pessoa é muito chata. Aí, deixa eu ir embora porque não dá. Então, mas aí Deus vai e coloca o chato como seu filho. Aí você fica, agora, o que eu faço? Verdade. Não é? Veio o chatão como seu filho, agora se vira aí com ele. Não quis aprender de forma mais leve, agora aguenta. Pois é. Isso então, olha, é uma grande verdade. Né? Pois é, que se fosse nos outros, você não ia aguentar. Mas você começa por aí, ó. Você tem que aguentar aqui e ver que os outros também são assim, né? É verdade. Né? E como isso aí é nosso, não é do vizinho, aí a gente tem que aguentar e a gente aprende a tolerar o outro e o outro e o outro, porque, olha, aqui em casa também tem isso. E aí a gente faz esse exercício de compreensão, né? O primeiro passo é compreender, entendeu? Por que aquela pessoa ainda age assim? Mas é com um olhar misericordioso, como ele cita essa palavra toda hora aqui, não é com um olhar de julgamento, de crítica, entendeu? Ela é assim ainda, porque... Não é isso, entendeu? É um olhar compadecido mesmo, entendeu? Por que aquela pessoa ainda é assim? Por que aquela pessoa não consegue ainda se inserir nas regras da sociedade? Por que aquela pessoa ainda sente necessidade de agredir? Mas a gente só consegue fazer isso se a gente identificar nossos defeitos e abraçá-los, como a psicologia junguiana fala, abraçá-los com carinho, não é se culpar. Aí que vem o que a Teresa falou. Entendeu? Porque se você se culpar, acabou, você não vai conseguir perdoar o outro, não vai ter esse olhar carinhoso para o outro. Você não tem para si mesmo, vai ter para o outro. Verdade. Eu estou tentando. E aí, Meire? Meire fica só caladinha, né? Mas está aprendendo. E com essas situações de conflito com outras pessoas, eu, pelo menos, penso que o que mais a gente exercita é a hora de calar. Não colocar fogo na fogueira. É calar. Aceitar, ouvir e calar, para depois refletir sobre aquilo. Eu, pelo menos, tenho usado esse exercício.
Porque quando eu falava junto, ou imediatamente após, algo que eu não concordava, que não era para mim legal, nossa, eram embates, embates, embates. E Na ninguém hora se que eu escuta. comecei, e na hora que eu comecei a calar, pelo menos os conflitos que levavam a situações muito ruins, assim, de até ficar sem se falar, ou tal, foram meio que, não digo acabando totalmente, mas, nossa, deu uma suavizada. E essa questão do saber calar também tem muito a ver com caridade, né? Assim como o saber ouvir. Porque a escutatória, né? A gente nunca procura o curso, né? Como dizem, de escutatória, é só de falatória. Acho que é Rubem Alves que fala isso. Tenho que falar isso, eu nunca mais esqueci. Devia ter curso não só de oratória, mas de escutatória. Agora, esse calar, Tereza, também não é aquele famoso calar de engolir sapo, não. É calar e avaliar e compreender, porque senão também o calar do engolir sapo, um dia o pântano enche demais e aí você põe o pântano todo para fora de uma vez só, entendeu? Também não é correto, não é você calar, porque em nome da paz vou ficar muda, e por dentro fica remoendo aquele troço todo, não, entendeu? É calar nesse sentido que você falou, de não reagir, mas agir. Isso, você agir, verdade. Né? Para você ser proativo, para você agir, você não pode atropelar o outro na hora. E até porque ninguém se escuta. Quando começa a discussão, ninguém se escuta. Nem você escuta o outro, nem o outro se escuta. Então, é perda de tempo, de energia e não aprende nada. O certo é você deixar, por exemplo, a pessoa está lá irritada ou está fazendo qualquer coisa errada, não é na hora você chegar e blá, 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 blá. Não, entendeu? É olhar, entendeu? Respira fundo e tenta ter esse olhar, entendeu? Esse olhar de compreensão mesmo. Meu Deus, por que será que aquela pessoa está fazendo isso ou falando isso? Mas isso a gente só consegue se fizer com a gente também, Tereza, não adianta. Entendeu? Porque se a gente não fizer com a gente não vai fazer com o outro, não adianta. Entendeu? Não adianta eu tentar compreender a atitude do outro se eu não me perdoo por atitudes iguais ou melhores ou pior, não interessa, mas eu não me perdoo por muitas atitudes minhas. Então, eu não quero que o outro faça também. Entendeu? E se ele insiste em fazer, ele me irrita profundamente, porque ele não pode fazer. E aí vai, entendeu? E o negócio vai crescendo, aí vem a intolerância, entendeu? E esses ódios absurdos que a gente tem visto por aí, por coisas, às vezes, completamente, entendeu? Transitórias, completamente insignificantes, entendeu? Hoje em dia a gente vê aí coisas absurdas. Hoje em dia se mata por, sei lá, porque sorriu torto, uma coisa assim que não tem nada a ver, entendeu? Uma hiperreação, mas por causa disso. Por isso que eu estou falando, também não é ficar caladinho, entendeu? Aquele caladinho, né? De não criar confusão. É o calado de avaliar a situação e tentar compreender. Mas isso serve para a gente também. Fiquei irritada, estou a fim de discutir com você. Opa, peraí, por que a Tereza me irritou? Entendeu? Ficar calada também na hora que eu tenho vontade de fazer alguma coisa errada, para avaliar o porquê daquilo. Exato. Isso é muito difícil, gente. Isso é treino, entendeu? A gente vem de milênios nesse movimento. Entendeu? É o egoísmo, é esse atavismo, a minha culpa, a minha máxima culpa, que isso foi enfiado, entranhado na gente. Entendeu? Não adianta dizer, eu já compreendo, tenho uma certa compreensão. O Espiritismo me trouxe uma outra visão de Deus. Na hora do aperto, você vai lembrar do cara lá sentado na cadeira de barba, entendeu? Com um troço te olhando, entendeu? Vai lembrar, entendeu? Porque você ouve, você vê essa imagem, entendeu? Quando fala em Deus, você não pensa em algo abstrato, você pensa num cara barbudo na cadeira, entendeu? Ainda por cima te olhando, doido para te pegar no vacilo. Não, aquela famosa frase da minha avó, Deus está vendo, Deus está vendo. Quer dizer, né? Você não podia fazer nada, né? Porque Deus está vendo. Então você andava assim, meio que, pelo amor de Deus, meu Deus do céu, desculpa, não posso fazer. Entendeu? A gente traz isso, não adianta. Por mais que a gente já tenha um certo conhecimento, mas a gente ainda traz isso arraigado, ainda mais a culpa.
A Idade Média foi É. toda de culpa, toda, É. tudo era culpa. Na verdade, nós estamos na nossa melhor tenho encarnação, né? Porque antes, o que fizemos antes, nossa. Ô, Adriana, só para lembrar, Freud falava o seguinte: todos nós somos normais até que não pisem nos calos. Pois é. Defeito, É, até que não nos pisem nos calos. Mas tem gente que verbaliza isso, né? Normalmente. Não, eu sou super tranquila, mas não pisa no meu calo. isso. Exatamente. Muito tranquila dentro do mosteiro zen até eu sou. É uma maravilha. Aí é que vem a necessidade, né, da vida de relação. Não adianta, cara. Você tem que se relacionar com todo mundo. É muito fácil, Tem né? até uma oração de Jesus, você deve se lembrar melhor, agora eu não estou lembrando, depois eu vou até olhar, ver se eu consigo olhar de novo. Acho que é no Evangelho de João, uma oração que Jesus faz por nós, pela humanidade, é a coisa mais linda que tem, mas eu só consigo me lembrar dessa frase: não vos peço que os tireis do mundo. Você lembra dessa oração feita por Jesus? Está no Evangelho de João, eu não vou saber te dizer em que capítulo. Foi no momento da crucificação, não foi? Foi. Só no Evangelho de João consta essa oração. Então, é isso, não vos peço que os tireis do mundo, ou seja, os discípulos dele e tal. Você vê a importância que é estarmos e ficarmos no mundo. Estar no mundo. Eu vou até procurar, porque eu li umas 4, 5 vezes, mas a gente nunca vai decorar. E o único evangelho que tem é o de João. É o de João 17. João 17. Tá, vou até... aliás, é o evangelho que eu mais gosto, particularmente. Eu também, adoro João. Eu adoro João também. Porque João não sei bem a palavra, não sei, a gente sente um envolvimento, né? uma coisa emocional, sei lá, não sei explicar. Até porque João viveu muito, era novo, né? Enfim, viveu muito mais tempo com Jesus, depois acompanhou Maria, enfim. Maria. E eu acho que o evangelho dele é muito espiritual. Fala muito mais ao espírito do que os outros. Ele e Paulo, para mim, são os que mais falam. Paulo é fantástico. Enfim. Pois é, aí agora a gente tem que apreender. E praticar. Tem uma porção de coisa, né? Vocês estavam falando e eu estava pensando. Uma das coisas que eu venho exercitando já há algum tempo é falar menos. Eu achava que eu me alongava demais, sabe? Às vezes eu queria, sabe? Vou falar sobre alguma coisa, ou eu estou desejando, dentro de casa, principalmente, né? E aí a gente se alonga. Às vezes de falar, é isso, não, mas é isso, mais isso. Eu estou aprendendo a ser mais sucinta, sabe? Falar menos, que é para não me desgastar tanto e para não irritar tanto a outra pessoa. Sabe? A gente vai fazendo uma porção de exercício à medida que a gente vai apreendendo essas coisas, né? Porque às vezes, eu dizia assim, meu Deus, eu poderia ter cortado essa frase no meio, que eu poderia ter evitado maiores aborrecimentos. Mas isso e aquilo, mas e aquilo também, entendeu? Não, sabe? Aí a coisa Você ouviu o que eu falei? Aí repete. Exatamente. Prestou atenção no que eu disse? Pois é, você entendeu? Você entendeu? Pois é, porque eu não acho mais nada. Eu procuro sintetizar a coisa.
é bom, né? Porque são exercícios que a gente vai fazendo e que a gente vê que a gente vai se aborrecendo menos. Né? Gente, que a gente isso vai vivendo tudo, de uma forma clara. isso tudo, gente, não é para o outro achar você fantástico, é para nós mesmos. Não. Entendeu? A partir do momento que você vive em paz com você e com o O próximo, entendeu? resultado Você pode estar em qualquer canto, no meio de uma guerra, entendeu? Que você vai fazer a sua parte, vai fazer o que tem que fazer e não vai, entendeu? A gente cansa de ver gente assim. Tem gente, às vezes, que vive em situações assim, que você olha e fala, meu Deus, acho que eu não conseguiria. E, às vezes, a pessoa vai lá e ela te dá uma lição de vida. Entendeu? Exatamente. E o oposto também a gente vê, entendeu? Pessoas que a gente olha, nossa, a pessoa, meu Deus, reclama do quê? Tem tudo, tudo tranquilo, e a pessoa vai e no dia seguinte se mata. Quer dizer, sabe? É com a gente, o negócio é com a gente, entendeu? Não é o outro, a gente não vai consertar o outro, a gente não vai. A gente tem que parar com esse negócio de ficar só olhando para fora o tempo todo, entendeu? Engraçado que, poxa, uma das frases emblemáticas de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós, a gente continua vendo o cara lá sentado, lá longe. Entendeu? Ele não está lá, ele está aqui. Entendeu? Mas a gente não olha para cá, a gente está olhando para lá o tempo todo. É o outro, enfim. É tudo para fora, para fora. Quando a coisa é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Mas é o que você colocou. Isso foi, né? Isso foi falado para a gente, foi ensinado para a gente. Foi massacrado por milênios. Fomos entubando tudo isso, essas coisas. Eu me lembro que eu nunca rezei tanto na minha vida como no tempo que eu fazia catecismo. Eu rezava por tudo, perdão por tudo. Sabe? Olha, mas é uma rezação que não tinha mais fim. Até o meu pai, que era uma pessoa extremamente religiosa, acabou, sabe, um dia sentado e conversando. Não é bem assim, porque você vai... Né? É aquela história. Não estamos censurando nada, nem ninguém, nem segmento nenhum religioso, mas realmente, como católicos, né, a gente... Nossa, e não foi só... Eu acho que não é só essa encarnação. Eu acho que ao longo dos milênios essas coisas foram, sabe? E foram crenças que se socaram lá e que está difícil a gente tirar isso. Porque a gente insiste em botar para baixo do tapete. Não adianta. Enquanto estiver lá nos porões da alma, você não vai... Tem que ir lá. A psicologia analítica trabalha isso direto. Por isso que Jung gosta de trabalhar com sonhos, com o inconsciente, entendeu? Por quê? Porque está tudo lá, entendeu? Está tudo jogado em algum canto. É aquela imagem linda do iceberg, né? O consciente assim pequenininho, e lá para baixo uma coisa imensa, que é o inconsciente. E a gente insiste em não querer olhar, não adianta. Aquilo é nosso, aquilo sou eu tenho que ver o que é aquilo, entendeu? Não adianta, eu tenho que olhar, entendeu? Olhar, abraçar, compreender. Agora que a gente está estudando, pelo menos nessa encarnação, o Espiritismo, não tem jeito, é como você falou ainda há pouco, que tem a ver com o que eu vou dizer agora, acredito eu. A viagem é para dentro, não é isso? A viagem é para dentro. Se a gente não trabalhar a nossa transformação moral, como a Glória também lembrou, a nossa reforma íntima, que é transformação moral, é sinônimo, se não fizermos isso, vai ser muito difícil a prática da lei de justiça, amor e caridade e muito difícil a gente seguir a regra básica áurea do Cristo. Nós precisamos muito internalizar tudo isso que o Espiritismo vem nos trazer, bem como os ensinos de Jesus, né? E ponto. Já que a Glória falou que fala muito, eu também costumo falar muito nas aulas. Mas eu também falo pra caramba. Mas você está aí na frente. Não, você tem que falar. Corta. Mas olha, não, isso no cotidiano.
Eu estou falando no cotidiano. Aqui Porque é o foi momento muito de falar, melhor. Tereza. Pode falar. Exatamente. Porque no cotidiano isso foi essa técnica foi muito benéfica. Eu me amolo menos, sabe, eu falei a mesma coisa, eu fiz a mesma coisa, mas não com tanto requinte, um requinte que da realidade eu queria era atingir, né? Adeus. Dá tudo vai entrando, sabe, nos eixos, como a própria Tereza falou, a coisa modifica. Essas atitudes vão modificando o todo, né? O entorno vai modificando, a coisa vai ficando mais tranquila, mais suave, onde eu me aborrecia, onde eu me chateava, já não me chateia mais. Vai percebendo, o outro vai percebendo, entendeu? Ele percebe muito mais assim do que você fazendo um discurso, entendeu? Você vai mudando, você vai agindo de forma diferente, não só falando, mas você passa a viver de forma diferente, a reagir de forma diferente, não mais como reagia antes. E aos poucos o outro vai percebendo isso. Exatamente. Eu também acho, né? Que é o que eu percebo. O outro percebe que eu percebo, que realmente é isso aí. Essas pequenas mudanças, o bem que faz, né? O benefício que traz para todos. O benefício é para todos. Né? Não é só para mim. O benefício é para todos. Sim. Vai modificando, vai mudando. É muito bom a gente poder ter essa capacidade de refletir, né? Levar para, por exemplo, a cada palestra, a cada estudo, sempre. A Tereza falou uma coisa aí que eu escuto com muita frequência: essa viagem é para dentro de si, né? Essa viagem para Deus é para dentro, realmente. É para dentro e a gente tem que estar preparado para o que vai ver, porque a gente acha sempre a questão da sombra, né, que é o termo usado por Jung. Sombra não significa que seja tudo ruim. Sombra é algo que está escondido, você não vê. E aí, muitas vezes, por medo de ver algo que você não vai achar muito agradável, você também não vê o que é agradável, que está dentro de você. Então, muitas vezes, você não consegue enxergar coisas boas que tem em você, porque você tem medo de ver as ruins. Então, é melhor não ver nada. Pronto. Aí você deixa de se conhecer, não faz essa eu não sei nem se reforma seria um termo bom, entendeu? Mas eu acho que autoconhecimento é o ideal, porque, na verdade, você não muda. Você é aquilo ali é seu. Entendeu? O que você vai fazer é compreender e ressignificar aquilo. Essa questão da culpa, por exemplo, Tereza, eu sei o que eu faço, eu me trato com a terapia psicanalítica, entendeu? É o que a minha terapeuta fala, não é você eliminar, você não vai eliminar, porque aquilo é seu, é como se você tivesse um braço que você não gosta, e aí você não quer ver esse braço, entendeu? Você não vai amputar seu braço, você vai passar a olhar para o seu braço de outra maneira, você vai ressignificar aquele braço, ele não vai sair dali nunca, entendeu? Só que aquilo de ruim não vai mais te dominar, por quê? Porque você já conhece. Então, toda vez que ele tentar te dominar, você fala, não, fica quietinho aí, porque não é hora, entendeu? Porque aquilo é seu. Então, o que ela falou, você, sei lá, você é muito ciumento, e aí descobre o porquê e tal. Aquilo, invariavelmente, vão ter situações que vai vir aquilo de novo, porque aquilo é seu. No momento, aquilo te pertence. Então, não é eliminar, você não vai conseguir eliminar. Você vai compreender, vai ressignificar por que você é assim, e toda vez que ele tentar crescer em cima de você para você reagir, você, não, peraí, não houve motivo, não sei o quê, blá, blá, blá. Você começa a dialogar com aquilo que é seu, entendeu? E aos poucos você vai como que domando aquilo, entendeu? Você vai compreendendo, mas aquilo é seu, mas a gente tem medo de fazer isso. A gente tem medo, é como entrar num porão para fazer uma faxina, entendeu? Você vai encontrar coisas legais e vai encontrar um monte de coisas horríveis, mas... Que também não é uma coisa fácil esse trabalho.
né? Não, Não é uma coisa fácil. não é nada fácil. Você fazer essas viagens não é nada fácil. Eu também converso muito com a minha terapeuta e, de vez em quando, a gente entra nesses embates. Digo, como se fosse muito fácil. Não é fácil, Não, não é. teoricamente, Claro né? que Teoricamente parece. Gente, pelo amor de Deus, o próprio mandamento, pelo amor de Deus, né? Que coisa mais fácil, como eu falei ali durante a apresentação, é como o Chico Xavier fala. Ele não pediu para que a gente subisse, escalasse o Everest, ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Simples assim. Pois é. Tão fácil e tão complexo. Não adianta, a gente ainda está muito mais próximo da animalidade, a gente saiu da animalidade tem muito pouco tempo, a gente está muito mais próximo da materialidade, consequentemente do egoísmo. A gente viveu, isso tudo a gente bota dentro do mesmo saco, né? A gente vem milênios com a coisa da minha culpa, minha máxima culpa, do Deus punitivo, do Deus antropomórfico, e vai ser muito, sabe, difícil, mas não é impossível, vai ser muito difícil a gente ressignificar isso tudo. Então, o primeiro passo a gente dá, né? O primeiro passo a gente está dando, o conhecimento. Depois, vamos tentar começar a aplicar. Por isso que eu botei aquela primeira página. Aquilo para mim foi um espanto. Eu falei, gente, eu leio isso todo dia e nunca mais li a primeira página. Nem sabia que tinha aquilo mais, a não ser a questão da fé inabalável, mas aquela questão do que contém o Evangelho. O Evangelho. Para aplicações na nossa vida diária. Eu falei, caramba, eu esqueci que tinha esse pequeno detalhe aqui no início. E o Kardec pegou justamente só a parte moral dos ensinos, que foi a menos mexida, né? Exatamente. Porque 300 é a mais importante, né? 300, mais importante. Gente. Que diferença faz se Jesus teve o prego no punho, na mão, no pé, nos dois juntos separados? Não interessa, entendeu? Você tem que absorver o ensinamento moral. O ensinamento moral, foi o que ele quis pegar. Até porque, não só pela importância significativa demais, como também porque o pessoal não ficou botando ali, através de traduções inúmeras que teve, não houve muita modificação nessa parte. Mas o resto dos evangelhos foi muito mexido. E é até hoje. Hein? E até hoje. E é até hoje. Cada um e a gente tem que perseverar no tema que você trouxe hoje, porque a gente sabe, né, que Jesus veio trazer alguns pontos muito principais. Ele veio nos mostrar um Deus Pai, coisa que antes não era assim. E ele veio trazer a lei de amor. Então, foi isso que você nos deu hoje de lição e temos que perseverar, né? Sim. É difícil, eu achei mas... muito importante a questão eu achei muito interessante essa questão do dai a César o que é de César, porque eu achava isso engraçado também. Eu falei, um troço meio fora de contexto, mas não, é totalmente dentro, entendeu? Porque nós somos encarnados. Então, a gente tem que dar importância, sim, ao César, né? A metáfora do César. O que é o César? É a vida material, em sociedade, em comunidade. Então, se a comunidade está sob a égide dos romanos, ali no caso, e a lei diz que eu tenho que pagar, eu não tenho que deixar de pagar. O que eu posso fazer é, se eu não achar justo, ir por meios pacíficos também, não é matar o cara, entendeu? Tentar resolver aquilo. Por isso que teve uma palestra que eu assisti que a pessoa ressalta bem isso. Jesus não aceitava tudo de cabecinha baixa. Assim, não. Não, ele ia, entendeu? Ele introduziu as mulheres, não foi à toa que quem viu ele primeiro foi Madalena, que ele valorizava as Marias todas, que só as Marias e João estavam lá na hora da cruz, enfim. Ele coloca a mulher numa posição absolutamente antagônica à da época na cultura hebraica. Entendeu? Os samaritanos, eles citam um samaritano como exemplo de próximo. Entendeu? Isso na Judéia era nazista e judeu, entendeu? De hoje. Ele vai e introduz o samaritano, entendeu? Como exemplo de próximo. Enfim, ele fazia com que as coisas não ficassem... Não, isso aqui realmente não é legal, não faz bem para todo mundo, vamos tentar mudar.
Entendeu? Então, eu acho que essa ideia do dai a César o que é de César, ela vem exatamente falar sobre isso. Não é você agora se espiritualizar, entendeu? Ficar lá o dia inteiro meditando, entendeu? Não quero saber nada do Estado, se tem alguém passando fome ou não, azar. Eu vou lá, dou um prato de comida, alivio minha consciência e tal. Não, entendeu? Você tem que viver em sociedade, você tem que participar, sim, de forma pacífica, claro, mas tem que participar, você está inserido ali. Entendeu? Não adianta ficar só reclamando, falando mal dos outros. Você está fazendo o quê, além de reclamar? Entendeu? Então, eu acho que é essa a ideia. A César o que é de César. Isso. E a Deus o que é de Deus. Equilíbrio é o nome, né? Ideal para isso. Equilíbrio. Vivemos em sociedade, existem regras que têm que ser cumpridas. Se não fosse importante, agora, de novo, se não fosse importante, a gente não precisaria encarnar e viver em sociedade. Isso. Entendeu? E Jesus foi mesmo, como você disse, um precursor na quebra de preconceito da mulher, e como você colocou, da questão de religião. Sim. Né? No caso dos samaritanos. Nossa, isso é fantástico. É muito bom quando a gente pega um livro que analisa ponto por ponto essas coisas, porque é lógico, a gente tem que estudar o Evangelho, lógico, mas está se estudando o Evangelho na medida que você consegue um livro que te traz esses pontos todos e esclarece muito bem. O mestre é inigualável, o mestre é o mestre, é para a gente amar, amar, amar e tentar seguir. Praticando, são né? São passagens que me tocam muito, porque retratam assim na cara a forma de ensinar dele. É essa que a gente leu aqui, e a da mulher adúltera. Quem tiver pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, ele não falou que ela estava certa ou estava errada, ele não julgou, entendeu? Não. Cara, essa, então, eu acho assim... É incrível. Entendeu? É incrível, entendeu? Ele tinha uma didática, né? Uma psicopedagogia, uma coisa fantástica, porque você não... ele faz com que você reflita, é aquilo que eu falei, ele não te dá pronto, não, você não deve julgar, vamos ver primeiro o que aconteceu. Não, ele bota você para refletir. Você quer tirar a pedra nela? Ok, então, se você estiver tranquilo com a sua consciência, se você não errou em nada, nunca atira. Quem vai conseguir atirar? Pois é, essa pedagogia dele, principalmente como você falou, eu concordo plenamente, da mulher adulta, o diálogo dele com a samaritana no poço, na beira do poço, o diálogo que ele teve ali. Nossa, é assim de cair o queixo. E lidando com questões que envolvem mulher, né? Claro que no caso da samaritana envolvia religião também, mas houve muita coisa que ele se referiu com relação a ela. Sim, no caso dela envolvia a cultura da época, a mulher não podia falar com nome estranho, isso. Enfim, um monte de outras coisas, entendeu? Por isso que eu falo, não é aquela coisa pacífica de aceitar tudo cordialmente, não, é você ir mudando as coisas de forma participativa, sem agressão, sem violência, enfim, mas participar, né? Você está inserido ali, não, peraí, isso aqui não é justo, vamos fazer assim, vamos fazer assado, enfim. Então, eu acho assim, a didática dele é uma coisa de babá. Em tudo um ensinamento, né? Tudo. Em tudo vinha um ensinamento. Né? Era para quem tinha ouvidos de ouvir e olhos de ver, tinha que parar para pensar. Né? E em tudo havia um ensinamento. Né? Com certeza. É uma coisa fantástica isso. Pois é. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? 7:04. Meire, você falou muito, você está igual a Glória. Vai ter que fazer o gargarejo. Deve estar afônica já, de tanto falar. Alberto também, só deu boa noite e ficou ali quieto. Quando eu acho que eu não vou acrescentar, eu procuro ouvir. Mas eu achei foi muito bom, toda a aula foi muito boa. Esse é um tema realmente, eu acho que talvez seja o tema central, né? Porque tudo deriva do amor. Então, se você consegue realmente amar de verdade,
as outras coisas todas vêm por acréscimo, porque todas elas derivam dessa raiz. Então, é fantástico realmente a gente procurar ter ciência e aplicar, né? Que é importante aplicar. É isso aí. E a gente aprender finalmente a se ver como uma família universal, né? Nós não somos só a família aqui de encarnados, nós somos uma família universal, o pai é um só, enfim. Como é difícil isso, nossa. O Alberto está certo, eu também. Quando tem dia que eu prefiro escutar. Eu escutar porque fica melhor, para não falar muito. É isso aí. Quem quer fazer a prece de encerramento? Você. Você sumiu, Glória. Eu sumi? Estou aqui. Está picotando. É que eu baixei a casa. Você faz a O prece? telefone está meio... Eu estou achando que é o seu. Você disse que eu estava picotando, aqui está inteiro. Quem está picotando é a Glória. Faz a prece aí, o meu Glória. está picotando? Então faz a prece, Glória. Mas está picotando. Bom, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, à tarde de sábado, onde nós podemos conversar, refletir, repensar, né? Tudo isso que chegou para nós, que nós vamos levar. É mais um trecho, é mais um momento que nós estamos vendo de outra forma. Cada vez que nós trazemos um tema, que é trazido um tema, nós conseguimos aprender um pouco mais, aprender e aprender. E, com certeza, foi isso que aconteceu com cada um de nós na tarde de hoje. E nós só temos que agradecer a oportunidade de estarmos juntos, agradecer esses guias amorosos que nos trazem até aqui, que nos sustentam, né? Essa vontade de nos unirmos para estudarmos cada dia um pouquinho mais esse Evangelho de Jesus. Agradecida a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima e aos amorosos guias e a presenças amigas que nos estimulam, né? Essa troca, esse aprendizado. Por tudo isso, Senhor, nosso muito obrigado. E que nós tenhamos uma noite de muita paz, uma semana muito produtiva, onde nós podemos, através das nossas reflexões, irmos colocando, passo a passo, pouco a pouco, esse nosso aprendizado em ação. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Espero que tenha